Salve turma, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma das mais famosas e chocantes histórias de lobisomens. Como eu tinha prometido na última batalha, hoje vocês vão conhecer uma história real e perturbadora. Essa história se passa no final do século XVI, na cidade de Bedburg, na Alemanha, cujos fatos revelam um verdadeiro massacre, onde animais, mulheres e jovens foram brutalmente assassinados com requintes de crueldade. E esse caso obviamente trouxe muito medo e pânico para a população local. E não demorou para que essa notícia chegasse ao mundo todo. Depois da vinheta, eu vou contar toda essa história cabulosa e vamos seguir toda a trilha de sangue e morte deixada por essa criatura diabólica. Então, se vocês querem saber tudo sobre o lobisomem de Bedburg, deixem o like no vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, o lobisomem de Bedburg. Turma, essa história é tão cabulosa que mais parece que saiu de um filme, só que não. Os relatos foram tão precisos e apavorantes que mergulharam uma cidade alemã já cercada por tumultos políticos e religiosos em um pesadelo sem precedentes. E tudo começa com um nome: Peter Stubb, também conhecido como Peter Stump. E este homem foi um rico agricultor na comunidade rural de Bedburg, localizada no eleitorado de Colônia, na Alemanha. A comunidade local conhecia Peter como um viúvo agradável e pai de 2 crianças, cuja riqueza lhe garantiu uma medida de respeito e também de influência. Mas Peter obviamente era muito mais do que um burguês de Bedburg, pois ele escondeu por anos, turma, sua outra identidade. Um lobisomem cruel, com sangue nos olhos e um desejo insano de matar qualquer ser vivo que trilhar seu caminho, mais ou menos. Bem, mas continuando, vocês lembram que falei que aquele momento na Alemanha era cercado por tumultos? Então, na época, o catolicismo e o protestantismo estavam em guerra, o que trazia muito sofrimento para a população. Houve também surtos da temida peste negra, e então conflito e morte não eram estranhos para o povo da região. Era o ambiente perfeito para o lobisomem de Bedburg tocar o terror e sair impune. E foi assim por muitos anos. Os agricultores ao redor de Bedburg ficaram perplexos com as estranhas mortes de alguns animais, como vacas e ovelhas. E então, dia após dia, por muitas semanas, eles encontravam gado morto nos pastos, rasgados como se por um animal selvagem. Bem, os fazendeiros naturalmente suspeitavam de lobos, mas este foi na verdade o início da compulsão não natural de Peter Stubb para mutilar e matar. Esta movimentação insaciável logo se intensificaria em ataques aos seus aldeões vizinhos. Aos poucos, turma, e cada vez mais, foram desaparecendo jovens e mulheres e até mesmo homens da zona rural e também de dentro da cidade de Bedburg. E não demorou para que os corpos brutalmente mutilados começassem a aparecer. Outros nunca sequer foram encontrados. A comunidade logo entrou em pânico. Lobos famintos foram novamente suspeitos e os aldeões se armaram contra os animais.
Porém, depois de alguns relatos, começaram a suspeitar que o responsável pelo massacre era, na verdade, um lobisomem. Uma criatura metade homem e metade lobo, com dentes e garras enormes e um apetite insaciável por carne. É o seguinte, turma, hoje em dia, nesse mundo globalizado em que a gente vive, nessa era de informação, ainda temos medo dessas criaturas, mesmo que seja um medo artificial, criado pelo cinema ou pela literatura, ainda sentimos arrepios pelas histórias dos lobisomens. Só que naquela época, grande parte da população acreditava que os lobisomens realmente existiam de verdade. Era um medo que existia no coração das pessoas. Mas e aí? Será que esse lobisomem era mesmo real? Vão só ouvindo para vocês verem como essa história vai terminar. Pois é agora que nossa história vai se dividir em duas partes, ou duas teorias. Seria Peter Stubbs um lobisomem ou um serial killer? A verdade por trás disso vou deixar vocês decidirem ao final do vídeo. Mas infelizmente, todas aquelas mortes realmente aconteceram. Depois de anos de massacre e mortes, o lobisomem finalmente foi capturado. E com isso, duas histórias ganharam força. Os policiais e pesquisadores acreditavam que ele não literalmente se transformava em um lobo, mas que Peter se camuflava com a pele de um lobo ao procurar por suas vítimas. Em seu julgamento, turma, Peter confessou que o próprio diabo lhe deu um cinturão mágico de pele de lobo quando ele tinha 12 anos. Quando ele vestiu, o transformou em um lobisomem faminto, forte e poderoso, com olhos grandes que à noite brilhavam como fogo. Ele tinha uma boca grande e larga, com dentes afiados, um corpo enorme e patas com garras afiadas. Turma, era a verdadeira descrição de um lobisomem. Porém, quando ele tirou o cinto, ele voltou ao seu estado humano. E esse era o depoimento de Stubbs. E obviamente a história não colou, e ele foi considerado um louco, um maníaco, um assassino em série. E o resultado das investigações são perturbadores. E para não ter problema aqui com a plataforma, eu nem vou descrever assim tudo. Eu vou deixar alguns links sobre essa matéria na descrição do vídeo, ok? Mas resumindo, foi comprovado abuso, canibalismo, tortura, entre outras crueldades. Inclusive, ele abusou e assassinou sua própria família. E como toda história de psicopata, Stubbs nunca foi considerado violento, muito pelo contrário, ninguém desconfiava dele. E no livro A Vida Maldita e a Morte de Stubber Peter, escrito apenas 2 anos após o julgamento de Peter, George Boris escreveu: e ele passava pelas ruas de Colin, Bedburg e Kiperat, em hábito sorte, e muito civilmente como um bem conhecido por todos os habitantes por aí. E muitas vezes era saudado daqueles cujos amigos e filhos ele havia massacrado, embora nada suspeitasse do mesmo. Arrepiante, né? E ele foi capturado, turma, graças aos esforços de um mutirão de homens que se reuniram para caçar alcateias de lobos ao redor de Bedburg. Mas acabaram se deparando, segundo eles, com um lobo gigante, mas que ao ser encurralado, retirou sua pele, revelando então ser Peter Stubbs. O grupo mais uma vez se dividiu, uns acreditando que ele estava com um tipo de roupa feita com pelo de lobo, ou pele de lobo na verdade, e outros juravam que ele se transformou na criatura, no lobisomem. E quando ele foi capturado, ele já não estava mais com a tal roupa e também não estava com o cinturão feito com pele de lobo. E após sua captura, ele foi cruelmente torturado até que ele confessou os crimes. Eu tô falando daquelas torturas que aconteciam na época da Inquisição. Ele foi julgado e sentenciado à morte. E uma curiosidade é que esse fato levou alguns pesquisadores a supor que Peter era de fato talvez inocente, que sua confissão selvagem
foi provocada pela tortura. E que também talvez o próprio Peter tenha sido vítima da superstição e da rivalidade religiosa que acontecia naquela época. O medo e a convicção de um lobisomem inspirado em demônios poderia levar as pessoas de volta à verdadeira igreja. E então Peter Stubb, ou Stump, foi considerado culpado em 28 de outubro de 1589. E sua execução foi tão horrível quanto qualquer um dos crimes dos quais ele foi acusado. Peter foi amarrado a uma roda, onde pedaços de sua carne eram arrancados com pinças aquecidas e seus ossos eram quebrados. E para finalizar, ele foi decapitado e teve a cabeça jogada em uma fogueira. Mas e aí, turma? Seria ele um assassino em série? Um bode expiatório ou um lobisomem? O que vocês acham que é a fera de Bedburg, o lobisomem de Bedburg? Comentem aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito ler a opinião de vocês. E essa, meus amigos, é a história do lobisomem de Bedburg. E se você gostou desse vídeo, deixa um like para apoiar o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV.